Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Fábio Lessa e nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro caminho. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta semana, irmãos e irmãs, temos as reflexões do fráter redentorista Marcos Antônio, da comunidade vocacional Dom Muniz de Belo Horizonte. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de outubro, celebramos a memória de São Francisco de Assis. Ele nasceu em 1181 ou 1182. Filho de um rico comerciante, Francisco sonhava tornar-se cavaleiro. Desviado desse ideal, procurou com persistência a vontade de Deus. O encontro com os leprosos e a oração diante do crucifixo na igreja de São Damião levaram-no a abandonar a família e a iniciar uma vida evangélica penitencial. Bem depressa, o Senhor lhe deu irmãos, dispostos a viver o Evangelho em fraternidade. O Papa Honório III aprovou a regra e a vida dos frades menores em 1222. No ano seguinte, Francisco recebeu os estigmas do crucificado como único Senhor e Mestre. Faleceu em 1226, sendo canonizado em 1228. Grande amigo da natureza, São Francisco é padroeiro dos ecologistas. É também um dos padroeiros dos sacerdotes do coração de Jesus, os deonianos. Levou consigo o amor a Deus e a Nossa Senhora, o amor aos pobres e abandonados
e a natureza que reconhecia como sinal da bondade divina. E neste dia de São Francisco de Assis, o Evangelho traz a parábola do bom samaritano. Nos diz no Evangelho que um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, ou seja, pôr Jesus à prova, perguntou a ele, a Jesus: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus fala com o mestre da lei: o que está escrito na lei? E esse mestre da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus responde então a esse mestre da lei: muito bem, você respondeu corretamente. Mas o mestre da lei, ainda querendo pôr Jesus mais à prova: ok, respondi correto, mas quem é esse meu próximo afinal? Quem é esse meu próximo que diz no mandamento da lei de Deus? E aí Jesus conta essa parábola de que havia uma pessoa, foi espancada, foi torturada, foi deixada quase morta no meio do caminho. Passou por ela um sacerdote que não o ajudou, passou por ela um levita que também não parou para ajudá-lo, por fim passou um samaritano. O samaritano, ao ver a pobre situação daquele homem, viu apenas o homem, não perguntou se aquela pessoa era um amigo, se era um inimigo, se era uma pessoa boa, se era uma pessoa má. Ele viu apenas que era um homem que precisava de ajuda e simplesmente parou, deixou aquele compromisso, porventura que tinha, e procurou ajudar aquela pessoa, fez o que era necessário, até mais o que era esperado dele. O homem ferido interpelou aquele samaritano, fez com que ele movesse de compaixão. E hoje, meus irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: as situações degradantes da vida, os feridos em sua dignidade, os abandonados por causa das injustiças e falta de ética, nos interpelam? Os marginalizados, os pobres, aqueles que carecem da nossa ajuda, nos interpelam? Que possamos viver, meus irmãos e irmãs, realmente, na prática da nossa vida, o mandamento do amor, no cuidado para com o próximo, no cuidado para com as pessoas mais abandonadas, a exemplo de São Francisco, que teve um amor determinado pelos pobres, pelos abandonados. Que possamos também, a exemplo do mesmo São Francisco, ter um cuidado maior também com a nossa casa comum, com a natureza, conforme também tanto nos pede nosso Papa Francisco. E que possamos rezar também pelo nosso Papa Francisco, que escolheu esse nome se inspirando em São Francisco de Assis, pois seu pontificado traz toda essa preocupação com o cuidado com a nossa casa comum. Rezemos então pelo nosso Papa, para que ele possa ter cada vez mais força e sabedoria para guiar a nossa Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.